apresentar o nosso convidado de hoje. Alguns já viram no dia 30 de setembro, nas nossas jornadas, e quem não o viu, portanto, para esses vou apresentar João Gonçalves, coronel da Força Aérea. Continua a ser, mas do Exército, agora do Exército. Os paraquedistas passaram para o Exército já desde 94. Mas tudo bem. Não nos conhecemos há assim há tanto tempo. A primeira vez que nós nos cruzamos foi na Páscoa em Ourense. É verdade. Mas são as boas pessoas, ou as pessoas boas, facilmente se entendem. Isto foi uma espécie de amizade, ia dizer amor à mulher, estamos falando de razões. E pronto, e por isso já nesse tempo estará hoje, e se Deus quiser, será a nossa visita regular, não é toda, assim, pelo menos uma ou duas vezes por ano, se Deus quiser, assim será, porque vão ver que é um bom comunicador, que sabe o que fala e é simpático. E, portanto, estás-me a deixar muita responsabilidade, mas pronto. Então, João, a casa é tua, como sabes, deve estar a sentir e pronto, faz favor. Muito obrigado, boa noite a todos. É realmente um gosto estar aqui convosco. Há aqueles que eu tive a oportunidade já de conhecer no dia 30, bem-aja por voltarem, por me aturarem de novo, embora ele esteja a dizer que eu seja simpático e vocês não acreditem muito nisso, mas pronto, vou tentar ser. Mas antes de vos apresentar o que eu tenho para hoje, permitam-me que vos congratule a todos, porque 11 aninhos é algo, não é? É algo importante. É dia 23 de outubro, não é? Muito bem, parabéns. Meus amigos, o que eu me proponho hoje trazer-vos é exatamente este tema que aqui está. Vida, direito e dever. Uma balança, não é? A vida tem destas coisas, tem uma balança. E vamos olhar, a minha proposta é olharmos para estes dois lados da balança com uma visão espírita. Mas antes de começarmos, deixai fazer um pequeno diagnóstico. Imaginemos que temos um avião a voar exatamente sobre a fronteira entre Portugal e Espanha. Ele tem um acidente, tem uma avaria e despenha-se exatamente sobre a fronteira, aonde se enterram os sobreviventes. Não se enterram, haja Deus. Portanto, temos vida, é que os sobreviventes não se enterram. Há pessoas que, ou põem-se em Espanha, ou põem-se... Ok, sobreviventes não se enterram. Muito bem, então também nós não vamos enterrar e vamos de imediato olhar para estas mensagens. Você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove, vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser?
Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. Muito bem, meus amigos. Viver é exatamente isto, é agir. Nós valemos aquilo que fazemos, valemos pelos nossos atos. E a um espírita, ou a um ser humano, mesmo que não tenha, não siga nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa, compete-lhe viver da maneira mais correta, em união, em harmonia com a sociedade e com o mundo que o envolve. Como falamos em doutrinas filosóficas, e a nossa é uma, como sabeis, o Espiritismo não é uma religião enquanto forma, mas Kardec, quando perguntado sobre isto e perguntando aos espíritos sobre estas questões, Kardec disse: o Espiritismo é filosoficamente uma religião, no sentido de ligar, religar, etimologicamente vem de ligar-nos uns aos outros. O problema é que nós temos apenas uma palavra que hoje significa duas coisas. Se nós perguntarmos a alguém qual é a tua religião, se a resposta não for correspondente à nossa, o que é que nós não... aquele não é da minha... Não pode ser. Ligar, unir, não é isto. Por isso se diz que o Espiritismo não é uma religião, mas é uma doutrina filosófico-moral que retira consequências ético-morais. Muito bem, mas também Kardec diz que, parafraseando um espírito que lhe responde quando ele começa a preparar a publicação do Livro dos Espíritos, ainda antes no início de 57, em que ele diz que o Espiritismo é o porvir das religiões. Muito bem, hoje vamos ensaiar exatamente isso. Vamos ver como o Espiritismo pode agarrar em ensinamentos que encontramos em outras religiões e podemos ver pela nossa visão espírita como podemos vivê-los, nos podem ser úteis. Proponho-vos vermos este poema de Madre Teresa de Calcutá. Aqui afirmações que nos convidam a cumprirmos determinados deveres, determinadas obrigações perante a vida, e outra que nos convida a desfrutar da vida. Portanto, o direito e o dever. Repararam que no final dizia que nunca devemos deixar ninguém sair ao pé de nós sem
melhorar a vida da pessoa, dar-lhe um pouco de nós, dar-lhe algo para que ele melhore. Vou-vos contar uma pequena anedota, só para dizer que, cuidado quando nós tentamos ajudar o outro, que sejamos sérios. Consta que 3 desencarnados chegaram no mesmo dia ao juízo final, ao desencarnar na mesma altura. E era um cristão católico, era um cristão protestante e era um espírita. Chegaram e o recepcionista que o recebeu disse: meus amigos, sejam bem-vindos, vocês terminaram mais uma encarnação e têm direito, qualquer um de vocês, a pedir algo, uma coisa. Então aí convidou logo o cristão católico. Então o que é que tu desejas? E diz-lhe: o que eu quero é que exterminem estes protestantes que estão sempre a maldizer-nos aos católicos, que terminem com eles. Ok. Voltou-se para o protestante: então e tu o que queres? O que eu quero é que terminem com estes católicos, estou farto de os ver nas igrejas a rezar para as imagens, para as estátuas. Por favor, terminem com isto. Bem, o homem estava a ficar um bocado desanimado com aquilo. Por último, volta-se para o espírita e pergunta-lhe: então e tu, meu filho, o que tu desejas? Bem, nós no espiritismo, nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Por isso eu gostava imenso de pedir que fizesse a vontade a estes 2 irmãos. Muito bem, ok. Continuemos. Vamos então agora olhar para a parte do dever daquele poema que nós vimos. Vamos começar. A vida é um desafio. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas, a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerá os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida, imobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecer. Meus amigos, este livrinho, provavelmente a maioria conhece, é um convite também a isso. Aqui encontramos uma ponte entre o que dizia a Madre Teresa de Calcutá: a vida é um desafio, e aqui estamos a ver, nas horas difíceis, o que nos é pedido. Não tenhamos receio de enfrentar. Vamos em frente. Vamos agora olhar. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Isto nós sabemos bem do Livro dos Espíritos, na parte 4, capítulo 1, vem lá esta pergunta. Muitas vezes questiona se o homem tem direito a decidir da sua vida. Não o tem. Mas não o tem porque filosoficamente não o pode ter. Reparem, imaginai que vocês têm filhos e resolvem, para ajudar a vida dos vossos filhos, resolvem adquirir uma casa. Ok? Só têm dinheiro para uma casa, têm 2 ou 3 filhos, só têm dinheiro para uma casa, compram apenas uma casa. E a ideia é que o primeiro que se casa e quer independentizar-se, utiliza a casa e depois passar ao outro. Assistirá o direito ao vosso primeiro filho, a quem vocês atribuem a casa, de se desfazer dela, destruí-la, desfazê-la? Assim acontece connosco. Vocês não escolheram viver, pois não. Vocês deram-vos uma casinha para habitarem. Então, vão destruí-la porquê? Não é vossa. A casa dos vossos filhos continua a ser vossa também. Portanto, nós não temos esse direito. Nem sequer com o que a gente hoje chama de...
Eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia. Vejamos aqui o conceito de eutanásia. Gente, tanásia é morte. Aí eu vou ajudar vocês aqui, né, com relação a uma estratégia. Você vai pensar em eu, a equipe de saúde, eu, enfermeiro, eu, médico, né? Nós, equipe de saúde, que vamos decidir uma morte rápida e sem dor. Isso é crime, isso é proibido. O que seria isso? Acontece quando se apela a recursos que podem findar com injeção letal, medicamento em dose excessiva, condutas que sabemos que causará morte. Ortotanásia é a eutanásia passiva. É o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial. Lembrando que o paciente também está em estado terminal, com uma enfermidade incurável. É o termo usado pelos médicos para definir a morte natural. Eutanásia passiva, ortotanásia, morte natural, sem interferência da ciência. Morte digna, morte digna. A distanásia, olha lá, sim, prefixo grego, afastamento, distanciamento da morte. É quando há um distanciamento da morte. É vista como o contrário da eutanásia e da ortotanásia. Tá aí da ortotanásia. Na distanásia, é o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença, olha lá, incurável, não há possibilidade de tratamento, há uma doença terminal e se recorre à opção de aparelhos, trazendo uma morte lenta, uma morte sofrida. É um termo pouco utilizado, mistanásia. Gente, é morte miserável, é uma morte antes da hora, é uma eutanásia social. Ocorre em casos de omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia. Tá? É uma morte antes do momento, não era o momento de morrer e ocorre uma eutanásia social, tá bom? Pode ser por conta também, por exemplo, de negligência, imprudência no atendimento e falta de conhecimento no atendimento também causa essa morte miserável. Infelizmente é uma que vemos suceder todos os dias e sem querer às vezes participamos nela, mas que não o façamos de forma voluntária. Mas reter, não temos direito a terminar com a nossa vida por algum motivo. Nós aqui estamos e a vida é exatamente o nosso campo arável para nós fazermos o nosso cultivo. Também sobre este assunto ainda se pode questionar sobre as questões do aborto? Não. E estas questões do aborto o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte. Essas três perguntas cobrem todo este assunto. Recordo que o aborto não é só um crime, é um duplo crime. É um homicídio e um suicídio. Um homicídio em relação à criança que aí vem, ao novo espírito que vem encarnar, mas é também um suicídio para a mãe. Está a atentar contra si própria. Ok? Só há uma situação em que o aborto é aceito na visão espírita, que é quando há que decidir entre a mãe ou o novo espírito reencarnante, é uma questão de vida ou de morte. Opta-se então pelo que já existe. É a única exceção que a visão espírita aceita. Ok? Muito bem, vamos continuar. Portanto, a vida é realmente um dever, há que cumpri-lo. Neste livrinho de episódios diários,
tem lá coisas muito interessantes como esta: ninguém é salvo desses momentos difíceis, todavia todos têm o dever de superá-lo e avançar confiante nos resultados ótimos das ações encetadas. Não é por acaso que vivemos. Não é por acaso que vivemos. Saibamos racionalmente pensar que por algum motivo é, e esse motivo, se Deus é justo, se Deus é bom, é para o nosso bem. Continuando. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los. E mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Isto é a convocatória da Joana de Ângeles neste livrinho dos episódios diários, que nos está exatamente a dizer, está a fazer uma ponte com a Madre Teresa de Calcutá. A vida é em todos os momentos, quando somos mais jovens ou quando somos mais velhos, é sempre preciosa. E todos temos que passar por esses estágios. E há sempre algo para nós aprendermos em cada momento. Devemos respeitá-la, devemos vivê-la. A vida é uma riqueza, há que conservá-la. Neste livrinho de Vida Feliz, eu leio, já vi que não está muito visível aqui: enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova do amor. Devemos, pois, é uma riqueza a nossa vida, devemos conservá-la. Tem sempre um significado, cada segundo tem um significado. Por outro lado, também, às vezes a tristeza assalta-nos, mas há que superar. Neste livrinho da coragem, escrito por Francisco Cândido Xavier, são vários espíritos, há um que diz: se traz o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Não é por acaso que as coisas nos acontecem. Se Deus é misericordioso para já, também aquilo que nos está a acontecer é mais pequeno do que a nossa dívida. Mas é didático. É para nós provavelmente aprendermos algo, melhorarmos, não desanimemos nos momentos difíceis, porque todos atravessamos por ele. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas, ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Tenhamos, pois, Deus fé em te Deus. sustentará. Aceitemos a luta. Ela é benéfica, ela é importante, ela tem uma razão. Não há nada que ocorra por acaso. A lei da causa e efeito é universal. Portanto, por algum motivo é, e só pode ser bom para nós. O espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixar nem pensar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem o estado. Encontrarão isto na que parte se lhe 4, na segue. conclusão do Livro dos Espíritos. Exatamente porque a morte é só o contrário do nascimento, não é o contrário da vida. Ok? Certo? Portanto, a morte é apenas uma passagem de um capítulo da vida para o outro capítulo da vida. Reparem, quando nós nascemos aqui, quando nós reencarnamos, o que é que acontece no sítio onde estávamos? Morremos lá. Morremos na outra dimensão e nascemos nesta. É aqui uma festa enorme. Quando nós morremos aqui e nascemos lá. É uma festa do lado de lá. Estão a ver? A morte é apenas o antónimo da morte, é o nascimento. Ponto. Ok? Meus amigos, mas foi tudo deveres. Agora então vamos aos direitos. Vamos para uma parte aqui muito mais alegre agora e vamos começar. A vida é felicidade. Mereça. Vamos fazer por merecer. Do que adianta estar vivo se não contemplamos esta bênção? Sábio é aquele que valoriza o suor derramado a cada batalha e não se deixa vencer pelas dificuldades que a vida lhe... Muito bem, também vimos naquele poema da Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que a vida é uma aventura, há que conduzi-la. No intervalo das existências corporais,
o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem. É uma aventura e nós temos que a viver, mas cuidado, saibamos-la viver, ok? Por outro lado, também nos diz que é uma oportunidade, que há que aproveitar. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à Muito justiça bem, nós temos de que Deus. aproveitar todos os momentos da nossa vida, todas as encarnações que temos para o nosso progresso. É o convite que também o Espiritismo nos faz. Por outro lado, é uma beleza. O nosso mundo, embora as condições limitadoras que o caracterizam, é um corpo abençoado a singrar os espaços siderais, onde explodem coloridos arrebóis, luminosos amanheceres, além de auroras boreais de rara beleza, atestando os cuidados do Criador para com a sua criatura aqui matriculada. Procure atentar mais para o brilho azulado do nosso mundo terreno. Dedique-se a prestar atenção às explosões de flores nos jardins, prados e bosques, como tapetes vivos e guirlandas de cambiantes cores para embelezar os ambientes planetários especiais. É importante que você se integre às belezas do seu mundo. Ao fazê-lo, você se certificará de que todas as dificuldades enfrentadas num planeta como o nosso estão de acordo com as necessidades que carregamos na alma. É um livro maravilhoso que vos aconselho ler ou ouvir. Também conseguem encontrar isto em audiolivro. São mensagens através do médium Raul Teixeira muito interessantes. Por outro lado, também nos diz a Madre Teresa de Calcutá que a vida é um sonho. Faça que se torne realidade. It is not death most people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do, the risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up, why do you exist? See, people don't choose dreams, dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now, this was so surprising, see. I was talking to a pilot, and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies. And every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. Descolemos, meus amigos, nunca deixemos o nosso avião parado. A vida é isso, é um convite a realizarmos. Isto tem união com aquele primeiro filme que vimos de início. Há que agir, a vida é agir, é um ato. Tenhamos essa coragem. Também é um mistério, há que explorá-lo. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Todos sabemos disto, e no Livro dos Espíritos, na pergunta 19, vocês encontram isto também. Por outro lado, também, a vida é uma promessa. Há que ter esperança. Há que ter esperança. Tudo posso em ti, fortaleza.
Tendo Deus no nosso coração, o que é que nos falta? Tenhamos esperança. Porque a vida é também um hino, há que cantá-lo sem medo, sem receio. Meus amigos, era isto que eu vos trazia para hoje. Espero ter-vos convencido que a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu, que nós temos a obrigação de o viver e temos o direito a vivê-lo. Ao longo da palestra fui-vos apresentando uma série de obras. Aqui tem, estas são espíritas. Todos aqueles filmezinhos que fomos vendo aqui estão nestes links. Esta musiquinha que estamos a escutar está aqui embaixo. Eu estou a fazer uma gravação desta palestra, tal como a fiz para a segunda jornada no dia 30 de setembro, e vou publicá-la neste canal, Espiritismo JQ, basta só porem no Google, e vai estar um vídeo em YouTube à vossa disposição. Tenho aqui também o meu e-mail se quiserem trocar alguma opinião comigo, para além das perguntas que me queiram pôr agora, ou sobre isto, ou sobre outra coisa qualquer. E dizer-vos mais uma vez, foi um imenso gosto aqui estar e falar-vos deste tema. Estou à vossa disposição para alguma pergunta que tenham. Obrigado. Então, ia-vos convidar a uma prece. Vamos tranquilizar-nos. Vamos tentar recolher ao nosso íntimo onde reside a inteligência que Deus nos deu a todos, para que possamos indagar do bem e do mal, diferenciar o bem e do mal, perceber que deveres e que direitos temos a respeito da vida. E estando nesse ponto, tentemos abraçar aqueles que estão naquela parte da moeda que é a sociedade, os nossos irmãos, aqueles que nós poderíamos tocar fisicamente, mas também os outros que só o coração toca, que estão invisíveis, mas que estão presentes. E unindo-nos a todos eles, então agora façamos uma prece. Uma prece que inclua as 3 chaves que Cristo nos ensinou. Louvar, agradecer e, porque ainda imperfeitos somos, também pedir. Então louvemos ao Senhor pela vida maravilhosa que nos deu e que tem um significado imenso. É um convite a desfrutarmos da vida com racionalidade, com caridade, a caminho da felicidade que Ele traçou para todos nós, mas que nos exige que sejamos nós a conquistá-la. Isto é uma obra maravilhosa. Só uma inteligência suprema poderá ter criado isso, por isso é digno de louvor. Mas agradecemos também ao Senhor por nos permitir, aqui e agora, nós fazermos esse trajeto a caminho do progresso, a caminho da felicidade, já com uma muleta excelente, que é esta doutrina filosófica, moral, que nós abraçamos e que nos permite
ter um amparo, uma sugestão, uma orientação que nos pode ser muito útil neste progresso que todos nós queremos que seja o mais rápido possível. Por fim, Senhor, e porque imperfeitos ainda somos, ousamos pedir-vos, não que nos retires as provas, não que nos retires os desconfortos da vida, porque também esta doutrina nos ensina que esses são nossa única e exclusiva responsabilidade. Por isso, temos que afrontá-los. Mas afrontá-los com uma postura pedagógica, com uma postura de aprendizagem, para que no futuro não repitamos os erros do passado. Portanto, não vos pedimos, Senhor, que nos retireis isso, porque isso faz parte de uma das leis divinas. É a lei da causa e efeito. Mas pedimos, Senhor, e aí precisamos dessa ajuda, que nos dês a força, que nos dês a coragem, que nos dês a clarividência de entender todos estes desconfortos, todas estas provações, certos que elas sempre são menores do que as dívidas que contraímos. Bem-ajas, Senhor. Uma boa semana a todos.